As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Mesmo que eles tivessem estabelecido o que estão muito longe de ter estabelecido, que a injunção de Tiago a respeito da unção é aplicável à presente era, ainda assim teriam feito pouco progresso em defender sua unção, com a qual até agora nos mancharam. Tiago dirige que todas as pessoas doentes sejam ungidas. Esses homens se referem a seus doentes, não a pessoas doentes, mas a cadáveres meio mortos, quando suas almas estão prestes a partir delas. Se em seu sacramento eles têm uma medicina presente pela qual podem aliviar a angústia da doença, ou pelo menos comunicar algum consolo à alma, são cruéis por nunca oferecer o remédio a tempo. Tiago dirige que a pessoa doente seja ungida pelos anciãos da igreja. Esses homens não admitem outra unção que não seja de um sacerdote. Sua explicação de que o termo anciãos denota sacerdotes e que o número plural é usado por dignidade é extremamente frívola, como se as igrejas naquela época abundassem em sacerdotes capazes de marchar em uma longa procissão carregando sua caixa de óleo consagrado. Quando Tiago simplesmente ordena que as pessoas doentes sejam ungidas, parece-me que ele não pretende outra unção, senão a de óleo comum, nem é outra mencionada na narrativa de Marcos. Esses homens se recusam a usar qualquer óleo que não tenha sido consagrado pelo bispo, que é aquecido por seu hálito, encantado por seu murmúrio e saudado 9 vezes por ele de joelhos, 3 vezes salve óleo santo, 3 vezes salve crisma santo, 3 vezes salve bálsamo santo. De quem derivaram tais encantamentos? Tiago diz que, quando os anciãos orarem sobre a pessoa doente, ungindo-a com óleo, se ele tiver cometido pecados, serão perdoados. Isso sendo absolvido da culpa, ele pode obter alívio da dor, não significando que os pecados são apagados pela unção, mas que as orações dos crentes, pelas quais o irmão aflito foi recomendado a Deus, não serão em vão. Esses homens insinuam que os pecados são remidos por sua unção santa, ou, para falar mais propriamente, abominável. Veja até onde eles irão quando forem autorizados a abusar dessa passagem de Tiago por sua absurda interpretação. E não precisamos trabalhar mais na prova. Até mesmo suas próprias histórias nos aliviam dessa dificuldade, pois relatam que o Papa Inocêncio, que presidiu a Igreja de Roma na época de Agostinho, decretou que não apenas os anciãos, mas também todos os cristãos deveriam usar óleo em caso de doença, para o propósito de ungir a si mesmos ou a seus amigos. As ordens eclesiásticas, o 4º lugar em seu catálogo, é ocupado pelo sacramento das ordens. Mas isso é tão fértil que é o pai de 7 pequenos sacramentos que surgem dele. Agora, é verdadeiramente ridículo para eles afirmarem que existem 7 sacramentos, e quando procedem a especificá-los, enumeram 13. Nem podem alegar que os 7 sacramentos das ordens são apenas um sacramento, porque todos pertencem a um único sacerdócio e formam, por assim dizer, tantos passos para ele. Pois, como parece, em todos eles há diferentes cerimônias, e eles mesmos dizem que há diferentes graças. Ninguém pode duvidar que, se seus princípios forem admitidos, deveriam ser chamados de 7 sacramentos. E por que contestamos isso como algo duvidoso quando eles mesmos declaram de forma clara e distinta que são 7? Em primeiro lugar, sugeriremos brevemente, a título de observação, quais numerosos e grandes absurdos eles nos impõem quando desejam que recebamos suas ordens como sacramentos. E então indagaremos se a cerimônia que as igrejas usam para ordenar ministros deve ser chamada de sacramento. Eles mencionam 7 ordens ou graus eclesiásticos que dignificam com o nome de sacramento. São os beatles, leitores, exorcistas, subdiáconos, diáconos, sacerdotes, e dizem que são 7 em razão da graça 7 vezes maior do Espírito Santo, com a qual aqueles que são promovidos a elas devem ser dotados, mas ela é aumentada e comunicada mais abundantemente a eles em sua promoção. Agora, o número em si é consagrado por uma interpretação perversa das Escrituras, porque pensam ter lido em Isaías sobre 7 virtudes do Espírito Santo, embora, na verdade, aquele profeta mencione apenas 6, e não tivesse a intenção de enumerá-las todas naquele trecho. Pois em outros trechos das Escrituras, ele chamou o Espírito de vida, de santidade e de adoção, e ali é chamado de Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e do temor do Senhor.
Outras pessoas de maior sutileza não limitam as ordens a 7, mas as estendem a 9, em semelhança, dizem, da Igreja Triunfante, e não estão de acordo entre si, pois alguns representam a tonsura clerical como a primeira ordem de todas e o episcopado como a última. Outros excluem a tonsura e colocam o ofício arcebispo entre as ordens. Isidoro distingue-as de maneira diferente, pois faz do salmista e dos leitores ordens separadas, designando os primeiros para os cânticos e os últimos para a leitura das escrituras para a instrução do povo. E essa distinção é observada no cânon. Em tal diversidade, o que desejam que sigamos ou evitemos? Devemos dizer que existem 7 ordens, assim ensina o mestre das sentenças como Lombardo, mas os doutores mais iluminados determinam de outra forma, e esses doutores diferem entre si. Além disso, os cânones mais sagrados nos chamam de outra maneira. Esta é a harmonia exibida por homens quando discutem assuntos divinos sem a palavra de Deus. Mas isso supera toda a tolice, que em cada uma de suas ordens eles fazem de Cristo um colega com eles. Primeiro, dizem que ele executou a função de um Beatle quando fez um chicote de cordas e expulsou todos os compradores e vendedores do templo. Ele se mostrou ser um Beatle quando disse, "Eu sou a porta." Ele assumiu o lugar de um leitor quando leu um trecho de Isaías na sinagoga. Ele desempenhou a função de um exorcista ao aplicar saliva aos ouvidos e à língua de um homem que era surdo e mudo. Ele restaurou sua audição e fala. Ele se declarou ser um Athi nestas palavras. Quem me segue não andará em trevas. Ele cumpriu o dever de um subdiácono quando se cingiu com uma toalha e lavou os pés de seus discípulos. Ele sustentou o caráter de um diácono quando distribuiu seu corpo e sangue na ceia. Ele atuou como sacerdote quando se ofereceu na cruz como sacrifício ao Pai. É impossível ouvir essas coisas sem rir, de modo que me pergunto como foram escritas sem risadas, pelo menos se aqueles que as escreveram eram homens. Mas o mais notável de tudo é a sutileza com que raciocinam sobre a palavra acolista, que chamam de carius, um termo mágico, suponho, certamente desconhecido em qualquer nação ou língua, enquanto a palavra grega aos atus simplesmente significa um seguidor ou assistente. Mas eu incorreria em ridículo se me detivesse em uma refutação séria de tais coisas. Elas são tão frívolas e ridículas. Para impedir que continuem suas imposições sobre mulheres ingênuas, é necessário, como já dissemos, expor sua vaidade. Eles criam com grande pompa e solenidade seus leitores, pistes, beatles e aistes, para desempenhar aqueles ofícios nos quais empregam ou meninos, ou pelo menos aqueles que chamam layman, para quem, na maioria dos casos, acende as velas de cera, que serve vinho e água do frasco. Mas um menino, ou algum leigo medíocre que ganha a vida com isso, não são as mesmas pessoas que cantam. Não abrem e fecham as portas das igrejas. Pois quem já viu em seus templos um assistente ou um sacristão desempenhando seu ofício? Ao contrário, aquele que, quando menino, cumpriu o dever de assistente, assim que é admitido nessa ordem, deixa de ser o que começou a ser chamado, de modo que parece ser sua intenção deliberada descartar o ofício quando assumem o título. Vemos qual a necessidade que tem de ser consagrados por sacramentos e de receber o Espírito Santo, é para que não façam nada. Se alegam que isso decorre da perversidade da época atual, que os homens abandonam e negligenciam seus deveres oficiais, que ao mesmo tempo confessem que suas ordens sagradas, que tanto exaltam, não são de nenhuma utilidade ou benefício para a igreja nos dias de hoje, e que toda a sua igreja está cheia de uma maldição, uma vez que permite que meninos e leigos manuseiem as velas e frascos, que ninguém é digno de tocar, exceto aqueles que foram consagrados como assistentes, e uma vez que deixa meninos para cantar aqueles serviços que nunca deveriam ser ouvidos, exceto de uma boca consagrada. Mas para que consagram seus assistentes? Eu sei que os judeus tinham seus exorcistas, mas descubro que derivaram seu nome dos exorcismos que praticavam. A respeito desses exorcistas falsos, quem já ouviu falar de um único exemplo de sua profissão? Pretende-se que estão investidos de poder para impor as mãos sobre maníacos, demoniacos e lunáticos, mas não conseguem convencer os demônios de que estão dotados de tal poder, não apenas porque os demônios não se submetem a seus comandos, mas porque eles mesmos exercem domínio sobre eles. Pois mal 1 em 10 pode ser encontrado entre eles que não seja influenciado por um espírito maligno. Quaisquer pretensões ridículas que possam levantar a respeito de suas ordens desprezíveis
São meras composições de ignorância e falsidade dos antigos assistentes, sacristãos e leitores. Já falamos quando discutimos a ordem da Igreja. Nosso objetivo atual é apenas combater essa invenção nova de um sacramento de 7 partes nas ordens eclesiásticas, sobre a qual não se encontra uma sílaba em lugar algum, exceto entre aqueles sábios teólogos, os assistentes e canonistas. Vamos agora examinar as cerimônias que empregam. Em primeiro lugar, todos os que inscrevem em seu exército são iniciados na classe do clero por um sinal comum. Eles raspam a coroa da cabeça, para que a coroa denote dignidade real, porque os eclesiásticos devem ser reis para governar a si mesmos e aos outros, de acordo com a linguagem na qual Pedro os dirige. Vós sois uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. Mas era sacrilégio para eles arrogarem exclusivamente para si o que é atribuído a toda a Igreja e se gloriarem orgulhosamente no título que roubaram dos crentes. Pedro se dirige a toda a Igreja. Eles aplicam mal suas palavras a alguns poucos, como se fossem as únicas pessoas santas, como se apenas eles tivessem sido redimidos pelo sangue de Cristo, como se apenas eles tivessem sido feitos por ele reis e sacerdotes para Deus. Eles prosseguem para atribuir outras razões, que o topo de suas cabeças está descoberto para mostrar que sua mente está livre para o Senhor, e pode, com o rosto descoberto, contemplar a glória de Deus, ou para indicar que as falhas de sua boca e olhos devem ser cortadas, ou que a tonsura da coroa significa a renúncia e o abandono das coisas temporais, e o cabelo deixado ao redor da coroa denota os restos de propriedade que são reservados para sua subsistência. Tudo é simbólico, porque com respeito a eles o véu do templo ainda não foi rasgado. Portanto, tendo-se convencido de que cumpriram completamente seus deveres quando representaram tais coisas por sua coroa raspada, na realidade, não cumprem nenhum deles. Quanto tempo ainda nos imporão tais decepções e falsidades? Eclesiásticos, ao rasparem alguns cabelos, significam que renunciaram a uma abundância de posses temporais para estarem livres para contemplar a glória de Deus e que mortificaram as propensões desordenadas de seus ouvidos e olhos. Mas não há homens mais rapaces, ignorantes ou libidinosos. Por que não fazem uma exibição real de santidade, em vez de falsificar a aparência dela por símbolos falsos e enganosos? Quando dizem que sua tonsura clerical deriva sua origem e razão dos nazireus, o que é isso senão declarar que seus mistérios surgiram de cerimônias judaicas, ou melhor, são mero judaísmo? Mas quando acrescentam que Priscila, Áquila e o próprio Paulo, após terem feito um voto, raspavam suas cabeças para se purificarem, traem sua grossa ignorância, pois isso não é dito em lugar algum sobre Priscila. E há alguma incerteza mesmo a respeito de Áquila, pois essa passagem pode muito bem se referir a Paulo como a Áquila. Mas, para não deixá-los sem o que requerem, que tem um exemplo dessa tonsura em Paulo, deve ser observado pelo leitor comum que Paulo nunca raspou a cabeça com a intenção de qualquer santidade, mas meramente para se acomodar à fraqueza de seus irmãos. Estou acostumado a chamar votos desse tipo de votos de caridade e não de piedade. Ou seja, não foram feitos para qualquer propósito religioso ou como atos de serviço a Deus, mas para que suportar a ignorância dos irmãos fracos, como o próprio apóstolo diz aos judeus. Eu me tornei como um judeu para ganhar os judeus. Portanto, ele fez esse ato uma vez e por um curto período para se acomodar aos judeus. Quando esses homens desejam, sem qualquer causa, imitar a purificação dos nazireus, o que é isso senão levantar um novo judaísmo por uma afetação culpável de emular aquilo que foi abolido? A mesma superstição ditou aquela epístola que proíbe os eclesiásticos, segundo o apóstolo, de deixarem o cabelo crescer, mas os obriga a raspar em forma circular, como se o apóstolo, ao mencionar o que é apropriado a todos os homens, estivesse preocupado com a tonsura circular do clero. Daí, o leitor pode formar alguma opinião sobre a importância e dignidade de outros mistérios subsequentes, aos quais há tal introdução. A verdadeira origem da tonsura clerical é muito evidente a partir do testemunho de Agostinho, pois naquela época ninguém deixava o cabelo crescer longo, exceto aqueles que eram efeminados e afetavam uma elegância e delicadeza não suficientemente masculinas. Pensava-se que seria um mau exemplo permitir esse costume no clero. Portanto, foram ordenados a raspar a cabeça para que não exibissem nenhuma aparência de um ornamento efeminado. A tonsura, então, se tornou tão comum que alguns monges,
para mostrar sua superior santidade por algo notável e distinto dos outros, deixaram o cabelo crescer muito longo. Depois, quando o costume de usar cabelo longo foi revivido e várias nações foram convertidas ao cristianismo, que sempre haviam se acostumado a usar o cabelo, como França, Alemanha e Inglaterra, é provável que os eclesiásticos em toda parte raspassem suas cabeças para não parecerem afeições ao ornamento do cabelo. Finalmente, em uma época mais corrupta, quando todas as antigas instituições foram pervertidas ou degeneraram em superstição, porque não viam razão na tonsura clerical, pois não retiveram nada além de uma imitação tola de seus predecessores, recorreram a um mistério que agora nos impõe supersticiosamente como uma prova de seu sacramento. Os sacristãos, em sua consagração, recebem as chaves da igreja como um sinal de que a custódia dela é confiada a eles. Os leitores são apresentados com a Santa Bíblia. 2 exorcistas recebem as formas de exorcismos a serem usados sobre lunáticos e maníacos. Os assistentes recebem suas velas e frascos. Estas são as cerimônias que, se acreditarmos neles, contêm tal virtude secreta que não são apenas sinais e tokens, mas até mesmo causas de uma graça invisível. Pois, segundo sua definição, tudo isso é assumido quando insistem em ser contados entre os sacramentos. Mas, para concluir em poucas palavras, mantenho que é absurdo para canonistas e teólogos escolásticos darem o título de sacramentos a estes que eles mesmos chamam de ordens menores, uma vez que, mesmo segundo sua própria confissão, eram desconhecidos na igreja primitiva e foram inventados muitos anos depois. Mas como os sacramentos contêm algumas promessas de Deus, não podem ser instituídos por homens ou anjos, mas somente por Deus, cuja prerrogativa é dar a promessa. Restam 3 ordens que eles chamam de ordens maiores, das quais dizem que a subdiaconia foi transferida para essa classe depois que o número das ordens menores começou a aumentar, pois pensam que têm um testemunho para essas a partir da palavra de Deus. Eles as denominam peculiarmente, por uma questão de honra, ordens sagradas. Mas agora devemos examinar como abusam perversamente das disposições divinas de Deus em sua própria defesa. Começaremos com a ordem de presbíteros ou sacerdotes, pois por esses 2 nomes significam uma coisa. E essas são as denominações que aplicam àqueles cujo ofício, dizem, é oferecer o sacrifício do corpo e sangue de Cristo sobre o altar, fazer orações e pronunciar bênçãos sobre os dons de Deus. Portanto, em sua ordenação, recebem um cálice com a patena e a hóstia, como símbolos do poder que lhes foi confiado para oferecer sacrifícios expiatórios a Deus. E suas mãos são ungidas com óleo, como um símbolo para mostrar que estão investidos de poder para consagrar as cerimônias que notaremos mais adiante. Afirmo que está tão longe de ter uma sílaba da palavra divina que a apoie, que era impossível para eles terem introduzido uma corrupção da ordem instituída por Deus. Em primeiro lugar, deve-se considerar, como já mostramos no capítulo anterior sobre a missa papal, que um grande dano é causado a Cristo por todos aqueles que se chamam sacerdotes para oferecer sacrifícios de expiação. Ele foi constituído e consagrado pelo Pai com um juramento, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sem fim e sem sucessor. Ele ofereceu uma vez um sacrifício de expiação e reconciliação externo, e agora, tendo entrado no santuário do céu, intercede por nós. Nele todos nós somos sacerdotes, mas é apenas para oferecer a Deus louvores e ações de graças, em suma, a nós mesmos e tudo que nos pertence. Era a sua província única, por sua oblação, apaziguar Deus e expiar pecados. Quando esses homens usurpam esse ofício para si, o que se segue senão que seu sacerdócio é passível de impiedade e sacrilégio? Eles certamente traem a maior desonra quando se atrevem a dignificá-lo com o título de um sacramento. A imposição de mãos, que é usada na introdução dos verdadeiros presbíteros e ministros da Igreja em seu ofício, não tem objeção em considerar como um sacramento, pois, em primeiro lugar, essa cerimônia é tirada das Escrituras e, em segundo lugar, é declarada por Paulo como não desnecessária ou inútil, mas um símbolo fiel da graça espiritual. Não a enumerei como a terceira entre os sacramentos, porque não é ordinária ou comum a todos os crentes, mas um direito especial para um ofício particular. A atribuição dessa honra ao ministério cristão, no entanto, não fornece razão para o orgulho dos sacerdotes, pois Cristo ordenou a ordenação de ministros para dispensar seu evangelho e seus mistérios, não a inauguração de sacerdotes para oferecer sacrifícios.
Ele os comissionou para pregar o evangelho e alimentar seu rebanho, e não para imolar vítimas. Ele prometeu a eles a graça do Espírito Santo, não para afetar uma expiação pelos pecados, mas para sustentar e conduzir corretamente o governo da igreja. Há uma excelente correspondência entre as cerimônias e a coisa em si. Nosso Senhor, quando enviou seus discípulos para pregar o evangelho, soprou sobre eles, por aquele símbolo que representa o poder do Espírito Santo que ele lhes concedeu. Esses sapientes retêm o sopro e, como se expelisse o Espírito Santo de suas gargantas, murmuram sobre os sacerdotes que ordenam: recebei o Espírito Santo. Assim, não deixam nada que não contrafazem de maneira absurda. Não digo como comediantes, cujas gesticulações não estão sem arte e significado, mas como macacos que imitam tudo, sem qualquer gosto ou design. Observamos que eles dizem que seguem o exemplo de Nosso Senhor, mas Nosso Senhor fez muitas coisas que nunca teve a intenção de ser exemplos para nós. Ele disse a seus discípulos: recebei o Espírito Santo. Disse a Lázaro: Lázaro, vem para fora. Disse ao paralítico: levanta-te e anda. Por que não dizem o mesmo a todas as pessoas falecidas e paralíticos? Quando ele soprou sobre seus apóstolos e os encheu com a graça do Espírito Santo, exibiu um exemplo de seu poder divino. Se eles tentam fazer o mesmo, emulam a Deus e, por assim dizer, o desafiam a contender com eles, mas estão muito longe de produzir um efeito semelhante, e a tola imitação é uma mera zombaria de Cristo. Eles têm a ousadia, de fato, de afirmar que conferem o Espírito Santo, mas quão longe isso é verdade é mostrado pela experiência, que prova que aqueles que são consagrados sacerdotes, de serem cavalos, tornam-se jumentos e são transformados de tolos em loucos. Não contesto com eles por esse motivo, apenas condeno a cerimônia em si, que não deveria ser feito um precedente, uma vez que foi usada por Cristo como um sinal especial de um milagre particular. Tão longe está o pretexto deles de imitá-lo, de justificar sua conduta. Mas de quem receberam a unção? A resposta deles é que a receberam dos filhos de Arão, de quem também sua ordem derivou sua origem. Assim, eles sempre preferem se defender por exemplos impróprios a confessar que o que praticam é, sem justa razão, uma invenção própria. Mas, ao mesmo tempo, não consideram que, ao se professarem sucessores dos filhos de Arão, fazem um dano ao sacerdócio de Cristo, que foi a única coisa que Adão prefigurou e prefigurou por todos os antigos sacerdócios. Nele, portanto, todos foram cumpridos e concluídos. Eles cessaram, como já afirmamos mais de uma vez, e a Epístola aos Hebreus declara isso sem a ajuda de qualquer comentário. Mas se eles estão tão satisfeitos com as cerimônias mosaicas, por que não tomam bois, bezerros e cordeiros e os oferecem como sacrifícios? Eles têm, de fato, uma grande parte do antigo tabernáculo e de todo o culto judaico, mas sua religião ainda é deficiente, pois não sacrificam vítimas animais. Quem não vê que esse costume de unção é muito mais pernicioso do que a circuncisão, especialmente quando é acompanhado de superstição e uma opinião física do mérito do ato? Os judeus colocaram uma confiança de justiça na circuncisão. Na unção, esses homens colocam graças espirituais. Portanto, enquanto desejam ser imitadores dos levitas, tornam-se apóstatas de Cristo e renunciam ao ofício de pastor. Este é o seu óleo consagrado, que se pretende imprimir um caráter que nunca pode ser apagado, como se o óleo não pudesse ser limpo com poeira e sal, ou, se for mais adesivo, com sabão. Mas esse caráter, dizem, é espiritual. Que conexão tem o óleo com a alma? Esqueceram-se de uma observação que frequentemente nos citam de Agostinho, que se a palavra for separada da água, será nada além de água, e que é a palavra que a torna um sacramento. Que palavra mostrarão em sua unção? Produzirão o comando que foi dado a Moisés para ungir os filhos de Arão. Mas nesse caso também houve um comando dado a respeito da túnica, do éfode, da mitra, da coroa sagrada com a qual Arão deveria ser adornado, e a respeito das túnicas, cintos e mitras com as quais seus filhos deveriam ser investidos. Foi ordenado matar um novilho, queimar sua gordura, cortar um carneiro e queimá-lo, santificar suas orelhas e vestes com o sangue de outro carneiro, e numerosas outras observâncias que me pergunto como é que eles omitiram completamente e tomaram apenas o óleo de unção. Mas se eles gostam de ser ungidos, por que são ungidos com óleo em vez de com sangue? Eles tentam, de fato, uma coisa muito engenhosa: formar uma religião a partir de uma série de fragmentos coletados do cristianismo, judaísmo e paganismo.
Sua unção, portanto, está fadada à falta do sal, a palavra de Deus. Resta a imposição de mãos, que eu confesso ser um sacramento em ordenações verdadeiras e legítimas, mas nego que tenha qualquer lugar neste F, no qual eles nem obedecem ao comando de Cristo, nem consideram o fim para o qual a promessa deve nos levar. Se desejam que o sinal não lhes seja negado, devem aplicá-lo ao próprio objeto ao qual foi dedicado. Quanto à ordem dos diáconos, também não teria controvérsia com eles se esse ofício fosse restaurado à sua pureza primitiva, como existia sob os apóstolos e nos tempos mais puros da Igreja. Mas que semelhança se encontra entre aqueles que os romanistas pretendem ser diáconos? Não falo das pessoas, para que não reclamem que é injusto avaliar sua doutrina pelos erros de indivíduos, mas contesto que, tomando seus diáconos exatamente como sua doutrina os descreve, é absurdo buscar qualquer testemunho em seu favor a partir dos exemplos daqueles que foram designados diáconos pela Igreja Apostólica. Eles dizem que cabe aos seus diáconos auxiliar os sacerdotes a ministrarem tudo o que é feito nos sacramentos, como no batismo, na crisma, derramar o vinho no cálice, colocar o pão na patena, dispor as oblações sobre o altar, preparar e cobrir a mesa do Senhor, carregar a cruz, ler e cantar o Evangelho e a Epístola ao povo. Há, em tudo isso, uma única palavra sobre o verdadeiro dever dos diáconos. Agora vamos ouvir como eles são inaugurados. No diácono que é ordenado, o bispo sozinho impõe suas mãos sobre seu ombro esquerdo, coloca uma estola para ensiná-lo que ele assumiu o leve jugo do Senhor, para sujeitar ao temor de Deus tudo o que pertence ao lado esquerdo. Ele lhe dá o texto do Evangelho para que ele saiba que é um arauto dele. E o que tem essas coisas a ver com diáconos? Não é melhor do que se alguém pretendesse ordenar apóstolos, enquanto apenas os designasse para queimar incenso, adornar as imagens, aparar as lâmpadas, varrer as igrejas, pegar ratos e expulsar cães. Quem poderia permitir que tais pessoas fossem chamadas de apóstolos e comparadas aos apóstolos de Cristo? Que nunca mais representem falsamente aqueles como diáconos a quem apenas designam para atuar em suas exibições. O próprio nome que eles carregam declara suficientemente a natureza de seu ofício, pois os chamam de levitas e desejam deduzir sua origem dos filhos de Levi. Não tenho objeção a que façam isso desde que abandonem suas pretensões ao cristianismo. De que serve dizer algo a respeito dos subdiáconos? Nos tempos antigos, eles realmente tinham a responsabilidade pelos pobres. Os romanistas atribuem a eles não sei que funções nulas, como trazer o cálice e a patena, o jarro com água e a toalha ao altar, derramar água para lavar as mãos dos sacerdotes e serviços semelhantes. Quando falam dos subdiáconos recebendo e trazendo oblações, referem-se àquelas que devoram como consagradas para seu uso. Com esse ofício, a cerimônia de sua iniciação corresponde perfeitamente. Eles recebem do bispo a patena e o cálice, do arcediago o jarro com água, o manual e semelhantes. Eles exigem que nós confessamos que o Espírito Santo está contido nessas tolices. Que pessoa piedosa pode suportar admitir isso? Mas, para chegar ao fim, podemos tirar a mesma conclusão a respeito deles como a respeito dos demais. Nem é necessário repetir mais do que já afirmamos. Isso será suficiente para pessoas de mentes modestas e dóceis, a quem este livro é dirigido, que não há sacramento de Deus que não apresente uma cerimônia anexada a uma promessa, ou melhor, que não apresente uma promessa em uma cerimônia. Neste caso, não se encontra uma sílaba de qualquer promessa certa, e, portanto, é em vão buscar uma cerimônia para confirmar a promessa. E de todas as cerimônias que eles usam, nenhuma parece ter sido instituída por Deus. Portanto, não pode haver sacramento. O matrimônio, o último de seus sacramentos, é o matrimônio que todos confessam ter sido instituído por Deus, mas que ninguém, até a época de Gregório, descobriu ter sido ordenado como um sacramento. E que homem em seu juízo sóbrio teria alguma vez pensado que é alegado ser uma boa e santa ordenança de Deus? E assim, a agricultura, a arquitetura, a fabricação de sapatos e muitas outras coisas são ordenanças legítimas de Deus, e ainda assim não são sacramentos, pois é requerido em um sacramento não apenas que seja uma obra de Deus, mas que seja uma cerimônia externa designada por Deus para a confirmação de uma promessa. Não há nada desse tipo no matrimônio. Até mesmo as crianças podem julgar. Mas eles dizem que é um sinal de uma coisa sagrada, que é a união espiritual de Cristo com a Igreja.
Se pelo termo sinal eles querem dizer um símbolo apresentado a nós por Deus para sustentar nossa fé, estão muito longe da verdade. Se por um sinal eles entendem meramente aquilo que é usado como uma similitude, mostrarei quão agudamente raciocinam. Paulo diz que uma estrela difere de outra estrela em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. Aqui está um sacramento. Cristo diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Aqui está outro. Novamente, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Aqui está um terceiro. Isaías diz: eis que o Senhor apacentará seu rebanho como um pastor. Aqui está um quarto. Novamente, o Senhor sairá como um homem poderoso. Aqui está um quinto. E haverá sobre esse princípio, tudo será um sacramento. Assim como há muitas parábolas e similitudes nas Escrituras, haverá tantos sacramentos. Até mesmo o roubo será um sacramento, porque está escrito que o dia do Senhor vem como um ladrão. Quem pode suportar as tolices desses sofistas? Confesso de fato que sempre que vemos uma videira é muito desejável recordar a linguagem de Cristo. Eu sou a videira, vós sois os ramos, e meu pai é o agricultor. Sempre que encontramos um pastor com seu rebanho, é bom para nós lembrar de outra declaração de nosso Senhor. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas se alguém classificar tais similitudes entre os sacramentos, isso indicaria uma falta de sanidade mental. Eles nos impõem a linguagem de Paulo, na qual dizem que ele expressamente chama o matrimônio de um sacramento. Aquele que ama sua esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou sua própria carne, mas a alimenta e a cuida, assim como o Senhor faz com a igreja, pois somos membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Este é um grande mistério, ou sacramento, como a palavra é traduzida na Vulgata, mas eu falo a respeito de Cristo e da igreja. Mas tratar as Escrituras dessa maneira é confundir o céu e a terra, mostrando aos maridos qual afeição peculiar devem ter por suas esposas. Paulo propõe Cristo a eles como um exemplo, pois assim como ele derramou todos os tesouros de sua bondade sobre a igreja que ele desposou, assim o apóstolo deseja que cada homem demonstre uma afeição semelhante por sua esposa. Segue-se que aquele que ama sua esposa ama a si mesmo, assim como o Senhor ama a igreja. Agora, para declarar como Cristo amou a igreja, assim como a si mesmo, e como ele se fez um com a igreja, sua esposa, Paulo aplica a ele o que Moisés relata que Adão disse sobre si mesmo, pois quando Eva foi trazida à sua presença, sabendo que ela havia sido formada de seu lado, ele disse: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Paulo testemunha que tudo isso foi espiritualmente cumprido em Cristo e em nós, quando diz que somos membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos, e, consequentemente, uma só carne com ele. Por fim, ele conclui com uma exclamação: este é um grande mistério. E para que ninguém seja enganado por uma ambiguidade de linguagem, ele afirma expressamente que não se refere à união conjugal de homem e mulher, mas ao casamento espiritual de Cristo e sua igreja. Eu falo a respeito de Cristo e da igreja, e de fato é um grande mistério que Cristo tenha permitido que uma costela fosse tirada dele, da qual pudéssemos ser formados. Ou seja, embora ele fosse forte, ele voluntariamente se tornou fraco, para que pudéssemos ser fortalecidos com sua força, de modo que agora vivemos, mas não nós, mas Cristo vive em nós. Eles foram enganados pela palavra sacramento na versão da Vulgata, mas era razoável que toda a igreja sofresse a punição de sua ignorância. Paulo usou a palavra mysterion, mistério, uma palavra que o tradutor poderia ter mantido, mysterium não sendo desconhecida para os ouvidos latinos, ou poderia tê-la traduzido como arum, segredo. No entanto, ele preferiu usar a palavra sacramentum, sacramento, mas no mesmo sentido em que Paulo usou a palavra grega mysterion. Agora, que eles vão e clamem contra o conhecimento crítico das línguas, através da ignorância da qual foram tão vergonhosamente enganados em algo tão fácil e óbvio para todos. Mas por que insistem tanto na palavra sacramento neste único trecho e a ignoram em tantos outros sem a menor menção? Pois aquele tradutor a usou 2 vezes na primeira epístola a Timóteo e em outro lugar em sua epístola aos Efésios, e em todos os outros casos onde a palavra mistério ocorre. Que essa omissão, no entanto, lhe seja perdoada. Os mentirosos deveriam pelo menos ter boas memórias,
Pois depois de ter dignificado o matrimônio com o título de sacramento, que versatilidade sem cérebro é essa para estigmatizá-lo com os caracteres de impureza, poluição e contaminação carnal? Que absurdo é excluir os sacerdotes de um sacramento se eles negam que estão interditados do sacramento, mas apenas da relação conjugal. Não me satisfarei com essa evasão, pois eles insistem que a relação conjugal em si é parte do sacramento e que representa a união que temos com Cristo em conformidade com a natureza, porque é por meio dessa relação que o marido e uma esposa se tornam uma só carne. Aqui, alguns deles encontraram dois sacramentos, um de Deus e a alma no homem e na mulher, quando estão noivos, e o outro de Cristo e da Igreja no marido e na esposa. A relação conjugal, segundo seus princípios, é um sacramento do qual nenhum cristão deve ser proibido, a menos que os sacramentos dos cristãos sejam tão incompatíveis que não possam coexistir. Há também outra absurdidade em sua doutrina. Afirmam que a graça do Espírito Santo é conferida em cada sacramento. Reconhecem que a relação conjugal é um sacramento, mas negam que o Espírito Santo esteja presente nessa relação. E para não enganar a Igreja em apenas uma coisa, que longa série de erros, falsidades, fraudes e iniquidades eles uniram a esse falso princípio. Pode-se afirmar verdadeiramente que, ao transformarem o matrimônio em um sacramento, eles apenas buscaram um antro de todas as abominações, pois, uma vez estabelecida essa noção, assumiram para si o conhecimento das causas matrimoniais, já que o matrimônio era uma coisa espiritual e não deveria ser tratado por juízes leigos. Então fizeram leis para a confirmação de sua tirania, algumas delas manifestamente ímpias para com Deus e outras extremamente injustas para com os homens, como a de que os casamentos contraídos entre jovens sujeitos à autoridade dos pais, sem o consentimento deles, permanecem válidos e permanentes. Que nenhum casamento seja lícito entre pessoas relacionadas até o 7º grau, e que, se algum tal casamento for contraído, ele deve ser dissolvido. Eles afirmam os graus em oposição às leis de todas as nações e à instituição de Moisés, de modo que o que eles chamam de 4º grau é, na realidade, o 7º, que é ilícito para um homem que repudiou sua esposa por adultério casar-se com outra, que parentes espirituais não devem se unir em casamento, que nenhum casamento deve ser celebrado o 70º dia ou do 3º domingo antes da Quaresma até as 8º da Páscoa ou 8 dias após esse festival, por 3 semanas antes do Natal de João Batista ou no dia do solstício de verão, em vez das quais 3 semanas agora substituem a semana de Pentecostes e as 2 semanas que a precedem, ou do Advento à Epifania, e inúmeras outras regulamentações que seria tedioso enumerar. Devemos agora deixar suas corrupções, nas quais fomos detidos mais tempo do que gostaria, mas creio que ganhei alguma vantagem ao despir esses asnos, em certa medida, da pele de leão, e até agora desmascarar seus princípios e expô-los ao mundo em suas verdadeiras cores. Capítulo 20. Sobre o governo civil. Já afirmamos que o homem é sujeito a 2 tipos de governo e discutimos suficientemente aquele que se situa na alma ou no homem interior e que se relaciona com a vida eterna. Neste capítulo devemos dizer algo sobre o outro tipo, que se relaciona com a justiça civil e a regulação da conduta externa. Embora a natureza deste argumento pareça não ter conexão com a doutrina espiritual da fé que me propus discutir, a sequência mostrará que tenho razões suficientes para conectá-los, e de fato que a necessidade me obriga a isso, especialmente porque, por um lado, homens infatuados e bárbaros se esforçam loucamente para subverter essa ordenança estabelecida por Deus, e, por outro lado, os bajuladores de príncipes, exaltando seu poder além de todos os limites justos, não hesitam em opor isso à autoridade de Deus. A menos que ambos esses erros sejam resistidos, a pureza da fé será destruída. Além disso, é de não pequena importância para nós mostrar que provisão benevolente Deus fez para a humanidade neste caso, para que possamos ser estimulados por um maior grau de zelo piedoso a testemunhar nossa gratidão. Em primeiro lugar, antes de entrarmos no próprio assunto, é necessário que recorramos à distinção que já estabelecemos, para não cairmos em um erro muito comum no mundo e confundir imprudentemente essas 2 coisas, cuja natureza é totalmente diferente.
Pois alguns homens, ao ouvirem que o Evangelho promete uma liberdade que não reconhece rei ou magistrado acima dos homens, mas se submete apenas a Cristo, pensam que não podem desfrutar de nenhuma vantagem de sua liberdade enquanto veem qualquer poder exaltado acima deles. Imaginam, portanto, que nada prosperará a menos que o mundo inteiro seja moldado em uma nova forma, sem tribunais, leis, magistrados ou qualquer coisa semelhante que consideram prejudicial à sua liberdade. Mas aquele que sabe distinguir entre o corpo e a alma, entre esta vida transitória presente e a vida eterna futura, não encontrará dificuldade em entender que o reino espiritual de Cristo e o governo civil são coisas muito diferentes e remotas uma da outra. Como é uma tolice judaica, portanto, buscar e incluir o reino de Cristo sob os elementos deste mundo, vamos, ao contrário, considerar o que as Escrituras claramente ensinam: que o benefício que se recebe da graça de Cristo é espiritual. Vamos, lembrar de restringir dentro de seus limites apropriados toda essa liberdade que é prometida e oferecida a nós nele. Pois por que é que o mesmo apóstolo que em um lugar exalta permanecer firme na liberdade com que Cristo nos libertou e não se deixar enredar novamente com o jugo da servidão, em outro lugar ordena aos servos que não se preocupem com sua condição servil, exceto que a liberdade espiritual pode muito bem coexistir com a servidão civil? Nesse sentido, devemos também entendê-lo nestas passagens. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. E, novamente, não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo nem livre, mas Cristo é tudo e em todos, o que significa que não importa qual seja a nossa condição entre os homens ou sob as leis de que nação vivemos, já que o reino de Cristo não consiste nessas coisas. No entanto, essa distinção não nos leva a considerar todo o sistema de governo civil como algo poluído que não tem nada a ver com os homens cristãos. Alguns fanáticos, que não se contentam com nada além de liberdade, ou melhor, de licenciosidade sem qualquer restrição, de fato se vangloriam e vociferam que, uma vez que estamos mortos com Cristo para os elementos deste mundo e sendo traduzidos para o reino de Deus, sentamos entre os celestiais, é uma degradação para nós, e muito abaixo de nossa dignidade, ocupar-nos com aquelas preocupações seculares e impuras que se relacionam com coisas totalmente desinteressantes para um homem cristão. De que serve, perguntam, leis sem juízos e tribunais? Mas o que tem os juízos a ver com um homem cristão? E se é ilícito matar, de que servem leis e juízos para nós? Mas como acabamos de sugerir, esse tipo de governo é distinto do reinado espiritual e interno de Cristo. Assim deve ser conhecido que eles não estão em nenhuma medida em desacordo um com o outro. Pois esse reinado espiritual, mesmo agora sobre a terra, começa dentro de nós alguns prelúdios do reino celestial, e nesta vida mortal e transitória nos proporciona algumas pré-liberações de bem-aventurança imortal e incorruptível. Mas este governo civil é destinado, enquanto vivemos neste mundo, a promover e apoiar o culto externo a Deus, a preservar a pura doutrina da religião, a defender a constituição da Igreja, a regular nossas vidas de maneira necessária para a sociedade dos homens, a moldar nossos costumes à justiça civil, a promover nossa concordância uns com os outros e a estabelecer a paz e a tranquilidade geral. Tudo isso eu confesso ser supérfluo se o reino de Deus, como agora existe em nós, extinguir a vida presente. Mas se é a vontade de Deus que, enquanto aspiramos à nossa verdadeira pátria, sejamos peregrinos na terra, e se tais auxílios são necessários para nossa peregrinação, aqueles que os retiram do homem o privam de sua natureza humana. Eles alegam que deve haver tanta perfeição na Igreja de Deus que sua ordem seria suficiente para suprir o lugar de todas as leis. Mas imaginam tola e ingenuamente uma perfeição que nunca pode ser encontrada em qualquer comunidade de homens. Pois uma vez que a insolência dos ímpios é tão grande e sua iniquidade tão obstinada que mal pode ser restringida por toda a severidade das leis, o que podemos esperar que eles fariam se encontrassem livres para perpetrar crimes impunemente, cujos abusos nem mesmo o braço do poder pode prevenir completamente? Mas, ao falar do exercício da política civil, haverá outro lugar mais adequado. No momento, apenas desejamos que se entenda que entreter a ideia de sua extinção é uma barbaridade desumana. É igualmente necessário para a humanidade como pão e água, luz e ar, e muito mais excelente,
pois não apenas tende a garantir as acomodações que surgem de todas essas coisas para que os homens possam respirar, comer, beber e se sustentar na vida, embora compreenda todas essas coisas enquanto causa que vivam juntos. No entanto, digo que essa não é sua única tendência. Seus objetivos também são que a idolatria, os sacrilégios contra o nome de Deus, as blasfêmias contra a sua verdade e outras ofensas contra a religião não possam aparecer abertamente e ser disseminadas entre o povo, que a tranquilidade pública não seja perturbada, que cada pessoa possa desfrutar de sua propriedade sem moléstia, que os homens possam transacionar seus negócios juntos, sem fraude ou injustiça, que a integridade e a modéstia possam ser cultivadas entre eles. Em suma, que haja uma forma pública de religião entre os cristãos e que a humanidade possa ser mantida entre os homens. Nem deixe ninguém achar estranho que agora me refira à política humana a responsabilidade pela devida manutenção da religião, que posso parecer ter colocado além da jurisdição dos homens. Pois não permito que os homens façam leis a respeito da religião e do culto a Deus agora, mais do que antes. Embora aprove o governo civil que prevê que a verdadeira religião, que está contida na lei de Deus, não seja violada e poluída por blasfêmias públicas com impunidade. Mas a clareza da ordem ajudará os leitores a alcançar uma compreensão mais clara sobre quais sentimentos devem ser mantidos a respeito de todo o sistema de administração civil. Se entrarmos em uma discussão de cada ramo dele, estes são 3. O magistrado, que é o guardião e conservador das leis, as leis segundo as quais ele governa o povo, e o povo que é governado pelas leis e obedece ao magistrado. Portanto, vamos examinar primeiro a função de um magistrado, se é uma vocação legítima e aprovada por Deus, a natureza do dever e a extensão do poder. Em segundo lugar, por quais leis o governo cristão deve ser regulado. E por último, que vantagem o povo obtém das leis e que obediência deve ao magistrado. O Senhor não apenas testificou que a função dos magistrados tem sua aprovação e aceitação, mas a elogiou eminentemente ao dignificá-la com os títulos mais honoráveis. Mencionaremos alguns deles. Quando todos que sustentam o magistrado são chamados de deuses, isso não deve ser considerado como uma denominação de trivial importância, pois implica que eles têm seu comando de Deus, que estão investidos de sua autoridade e são em todos os aspectos seus representantes e agem como seus vice-reis. Isso não é uma invenção minha, mas a interpretação de Cristo, que diz: se ele os chamou de deuses, a quem a palavra de Deus veio e a Escritura não pode ser quebrada, qual é o significado disso, senão que sua comissão foi dada a eles por Deus para servi-lo em seu ofício? E como Moisés e Josafá disseram aos juízes, que nomearam para julgar, não para o homem, mas para o Senhor, para o mesmo propósito é a declaração da sabedoria de Deus pela boca de Salomão. Por mim, os reis reinam e os príncipes decretam justiça. Por mim, os príncipes governam e os nobres, até todos os juízes da terra. Isso é como se tivesse sido afirmado que a autoridade possuída pelos reis e outros governantes sobre todas as coisas na terra não é uma consequência da perversidade dos homens, mas da providência e da ordenança santa de Deus, que se agradou em regular os assuntos humanos dessa maneira. Pois, na medida em que ele está presente e também preside entre eles na elaboração de leis e na execução de julgamentos equitativos. Isso é claramente ensinado por Paulo quando ele enumera os governos ou príncipes entre os dons de Deus, que, sendo distribuídos de diversas maneiras de acordo com a diversidade da graça, devem ser empregados pelos servos de Cristo para a edificação da igreja. Pois, embora nesse lugar ele esteja propriamente falando do conselho de anciãos que foram nomeados na igreja primitiva para presidir a regulação da disciplina pública, o mesmo ofício que, ao escrever aos Coríntios, ele chama de governos. Ainda assim, como vemos que o governo civil tende a promover o mesmo objetivo, não há dúvida de que ele recomenda toda forma de autoridade justa. Mas ele faz isso de maneira muito mais explícita quando entra em uma discussão completa sobre esse assunto, pois diz: não há poder senão de Deus. As autoridades que existem são ordenadas por Deus. Os governantes são ministros de Deus, vingadores para executar a ira sobre quem faz o mal. Faça o que é bom e terás louvor do mesmo. Isso é corroborado pelos exemplos de homens santos, dos quais alguns foram reis, como Davi, Josias e Ezequias. Alguns foram vice-reis, como José e Daniel.
Alguns ocuparam cargos civis em uma comunidade, como Moisés, Josué e os juízes, cujas funções Deus declara serem aprovadas por ele. Portanto, não deve haver dúvida agora por parte de qualquer pessoa de que a magistratura civil é uma vocação não apenas santa e legítima, mas a mais sagrada e honrosa da vida humana. Aqueles que desejam introduzir a anarquia respondem que, embora em tempos antigos os reis e juízes presidissem sobre um povo rude, esse tipo servil de governo agora é totalmente incompatível com a perfeição que acompanha o Evangelho de Cristo. Aqui eles traem não apenas sua ignorância, mas seu orgulho diabólico ao se vangloriar de uma perfeição da qual não se pode descobrir a menor partícula neles. Mas sejam quais forem seus caracteres, eles são facilmente refutados, pois quando Davi exorta os reis e juízes a beijar o Filho de Deus, ele não os comanda a abdicar de sua autoridade e se retirar para a vida privada, mas a se submeter a Cristo, ao poder com o qual estão investidos, para que ele sozinho tenha preeminência sobre todos. Da mesma forma, Isaías, quando prevê que os reis serão pais de amamentação e as rainhas mães de amamentação na igreja, não os depõe de seus tronos, mas os estabelece com um título honorável como patronos e protetores dos adoradores piedosos de Deus, pois essa profecia se relaciona com a vinda de Cristo. Omito propositadamente numerosos testemunhos que ocorrem frequentemente, especialmente nos Salmos, nos quais os direitos de todos os governantes são afirmados. Mas o mais notável de todos é aquele trecho onde Paulo admoesta Timóteo que na congregação pública sejam feitas súplicas, orações, intercessões e ações de graças por reis e por todos os que estão em autoridade, como razão para que possamos levar uma vida tranquila e pacífica em toda piedade e honestidade, linguagem na qual ele recomenda o estado da igreja ao seu patrocínio e defesa. Essa consideração deve ocupar continuamente os próprios magistrados, uma vez que é calculada para fornecer-lhes um poderoso estímulo pelo qual possam ser excitados a seu dever e oferecer-lhes uma consolação peculiar pela qual as dificuldades de seu ofício, que certamente são muitas e árduas, possam ser aliviadas. Que ardente busca de integridade, prudência, clemência, moderação e inocência devem prescrever a si mesmos aqueles que são conscientes de terem sido constituídos ministros da justiça divina. Com que confiança admitirão a iniquidade em seu tribunal, que entendem ser o trono do Deus vivo? Com que audácia pronunciarão uma sentença injusta, com aquela boca que sabem ser o órgão destinado à verdade divina? Com que consciência subscreverão decretos ímpios com aquela mão que sabem ser designada para registrar os editos de Deus? Em suma, se eles se lembrarem de que são vice-reis de Deus, é seu dever vigiar com todo cuidado, seriedade e diligência para que em sua administração possam apresentar aos homens uma imagem, por assim dizer, da providência, cuidado, bondade, benevolência e justiça de Deus. E devem ter constantemente em mente que, se em todos os casos é maldito quem faz a obra do Senhor de maneira enganosa, uma maldição muito mais pesada aguarda aqueles que agem fraudulentamente em uma vocação justa. Portanto, quando Moisés e Josafá desejaram exortar seus juízes ao cumprimento de seu dever, não tinham nada mais eficaz a sugerir do que o princípio que já mencionamos. Moisés diz: julgue retamente entre cada homem e seu irmão e o estrangeiro que está com ele, pois o julgamento é de Deus. Josafá diz: tome cuidado com o que fazeis, pois não julgais para o homem, mas para o Senhor que está convosco no julgamento. Portanto, agora que o temor do Senhor esteja sobre vós, tome cuidado e faça-o, pois não há iniquidade com o Senhor nosso Deus. E em outro lugar é dito: Deus se coloca na congregação dos poderosos, ele julga entre os deuses. Isso deve animá-los a cumprir seu dever quando entendem que são delegados por Deus, a quem devem um dia prestar contas de sua administração. E essa admoestação merece ter um peso considerável para eles, pois se falharem em seu dever, não apenas prejudicam os homens ao afligi-los criminalmente, mas até ofendem a Deus ao poluir seus sagrados julgamentos. Por outro lado, isso abre uma fonte de peculiar consolação para eles, ao refletirem que não estão empregados em coisas profanas ou ocupações inadequadas ao serviço de Deus, mas em uma função sagrada, na medida em que executam uma justiça divina. Aqueles que não são restringidos por tantos testemunhos das Escrituras, mas ainda assim se atrevem a estigmatizar este ministério sagrado como algo incompatível com a religião e a piedade cristã,
não oferecem um insulto a Deus, que não pode deixar de estar envolvido na reprovação lançada sobre seu ministério. De fato, eles não rejeitam os magistrados, mas rejeitam a Deus, para que ele não reine sobre eles. Pois, se isso foi verdadeiramente afirmado pelo Senhor a respeito do povo de Israel, porque eles recusaram o governo de Samuel, por que não pode agora ser afirmado com igual verdade sobre aqueles que se dão a liberdade de ultrajar todas as autoridades que Deus instituiu? Mas eles objetam que nosso Senhor disse a seus discípulos: os reis dos gentios exercem domínio sobre eles, mas vós não sereis assim. Mas quem for o maior entre vós, que seja como o mais jovem, e quem for o chefe, como aquele que serve. E eles sustentam que essas palavras proíbem o exercício da realeza ou qualquer outra autoridade por parte de cristãos. Admiráveis expositores, surgiu uma contenda entre os discípulos sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Para reprimir essa vaidade, nosso Senhor os ensinou que seu ministério não era como os reinos temporais, nos quais uma pessoa tem a preeminência sobre todas as outras. Agora, que desonra essa comparação lança sobre a dignidade real? O que ela prova, exceto que o ofício real não é o ministério apostólico. Além disso, embora existam várias formas de magistratura, não há diferença nesse aspecto. Devemos recebê-las todas como ordenanças de Deus, pois Paulo as compreende todas juntas quando diz que não há poder senão de Deus. E aquilo que estava mais distante de dar satisfação geral é recomendado a nós de maneira notável, além de todas as outras, a saber, o governo de um homem, que, como é acompanhado pela servidão comum de todos, exceto pelo único indivíduo a cuja vontade todos os outros estão sujeitos, nunca foi tão altamente aprovado por mentes heróicas e nobres. Mas as Escrituras, ao contrário, para corrigir esses sentimentos injustos, afirmam expressamente que é pela providência da sabedoria divina que os reis reinam e nos ordenam particularmente a honrar o rei. Para homens privados que não têm autoridade para deliberar sobre a regulação de quaisquer assuntos públicos, seria certamente uma ocupação vã discutir qual seria a melhor forma de governo no lugar onde vivem. Além disso, isso não poderia ser simplesmente determinado como uma questão abstrata, sem grande impropriedade, uma vez que o princípio que deve guiar a decisão deve depender das circunstâncias. E mesmo se compararmos as diferentes formas juntas, sem suas circunstâncias, suas vantagens são tão quase iguais que não será fácil descobrir qual delas tem a utilidade preponderante. As formas de governo civil são consideradas de 3 tipos. A monarquia, que é o domínio de uma pessoa, seja chamada de rei, duque ou qualquer outro título, a aristocracia, ou o domínio das principais pessoas de uma nação, e a democracia, ou governo popular, no qual o poder reside no povo em geral. É verdade que a transição é fácil da monarquia para o despotismo. Não é muito mais difícil da aristocracia para a oligarquia ou a facção de poucos, mas é mais fácil de todas da democracia para a sedição. De fato, se essas 3 formas de governo, que são afirmadas pelos filósofos, forem consideradas em si mesmas, não negarei de forma alguma que tanto a aristocracia quanto uma mistura de aristocracia e democracia superam todas as outras, e que, de fato, não por si mesmas, mas porque muito raramente acontece que os reis se regulam de modo que sua vontade nunca esteja em desacordo com a justiça e a retidão. Ou, em segundo lugar, que eles sejam dotados de tal penetração e prudência que, em todos os casos, descubram o que é melhor. O vício ou imperfeição dos homens, portanto, torna mais seguro e tolerável que o governo esteja nas mãos de muitos, para que possam oferecer assistência e advertência mútua, e que, se alguém se arrogar mais do que é justo, os muitos possam agir como censores e mestres para restringir sua ambição. Isso sempre foi provado pela experiência, e o Senhor confirmou isso por sua autoridade quando estabeleceu um governo desse tipo entre o povo de Israel, com o objetivo de preservá-los na condição mais desejável, até que ele exibisse em Davi um tipo de Cristo. E assim como reconheço prontamente que nenhum tipo de governo é mais feliz do que este, onde a liberdade é regulada com a devida moderação e adequadamente estabelecida sobre uma base durável, também considero aqueles os mais felizes que têm permissão para desfrutar de tal condição e se exertarem seus esforços constantes e vigorosos para sua preservação e retenção, admito que agem em perfeita consonância com seu